esta circular às igrejas, quando ele menciona aos filhinhos, aos pais e aos jovens, é claro que ele não está falando de uma idade cronológica, mas ele está falando de níveis espirituais. Ele está falando, amado, de níveis de relacionamento com Deus. Ele está falando de níveis de entrega. Ele está falando, amado, de comunhão com o Pai. Não apenas ter o nome de que é do Senhor, mas ser do Senhor de fato, de se relacionar com Deus. João, quando inicia a sua carta, no capítulo 1, no verso 1, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra viva. João começa a dizer de um nível de intensidade que ele mesmo tinha com Deus, de um nível de relacionamento que ele havia desenvolvido com Jesus. E João agora está nos escrevendo à igreja, para que a igreja desenvolva o mesmo nível de relacionamento. E não é por acaso que ele inicia dizendo o que era desde o princípio. Ele está dizendo, amado, e convidando-nos a conhecer o Jesus, não o Jesus da história, não o Jesus da religião, mas João está nos chamando a conhecer Jesus de fato. João está nos convidando a mergulharmos de cabeça para conhecermos aquele que era, que é e que há de vir. João está dizendo, queridos, é muito mais que uma religião, queridos, é muito mais que uma denominação, é muito mais que uma ideologia, é mais do que isso. Estar com Ele, andar com Ele, viver com Ele é muito, muito mais do que isso. É, amado, conhecer o Jesus Deus. Não o Jesus historiador, não o Jesus homem influenciador, não o Jesus o contador de história, mas conhecer além o Jesus Deus. João está dizendo para a igreja que existe mais em Deus do que uma capa religiosa, existe mais em Deus do que uma teologia possa te ensinar, existe mais em Deus do que o estudo das letras possam te dizer. Você tem que mergulhar nele e você tem que conhecer aquele que é desde o princípio. João dá o testemunho: as nossas mãos tocaram o verbo da vida, as nossas mãos tocaram a palavra viva. João testemunha de uma convivência com o que é desde o princípio. João está tentando passar agora para a igreja quem é Jesus. João está buscando dizer para a igreja quem é esse maravilhoso Deus. João está dizendo para a igreja: Jesus é mais do que um revolucionário da história, Jesus é Deus. João está dizendo, Ele é o verbo vivo, os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, e isto não é pouca coisa não. E João está convidando a igreja a experimentar desse mesmo nível de relacionamento. Irmão, você entende o que é chegar nesse nível de relacionamento com Deus? Porque chegar nesse nível de relacionamento com Deus, querido, é quando alguém não vive mais para si mesmo, é quando alguém se entrega por completo para Ele, é quando os meus sonhos já não falam mais alto do que os sonhos de Deus, é quando as minhas vontades não falam mais alto do que as vontades de Deus, é quando eu sou lançado nele,
É quando eu sou enxertado nele e eu começo a descobrir que há um verbo vivo, que há algo maior, que há uma experiência maior apenas do que sentir um arrepio num dia de culto. Há uma convivência. Você consegue imaginar que nível de intimidade é esse com Deus? Você consegue imaginar, amado, o que é você tocar o verbo vivo? Você consegue imaginar o que é conhecer aquele que é desde o princípio? Você consegue entender, amado, que não é filosofia? Você consegue entender que não é palavras? Você consegue entender, amado, que não é tempo de conversão, muito menos? É um relacionamento profundo com Ele. É uma entrega, amado. É quando Jesus começa a ser gerado em nós. É quando Cristo começa a ser formado em nós. É quando nós começamos a tomar o formato de Cristo. Como assim, pastor? Tomar o formato de Cristo. É quando Jesus, amado, começa a ser espelhado através da minha vida. Você entende isso, amém? É quando as pessoas olham para você e veem Jesus em você. É quando, amado, a sua identidade é transformada, a sua personalidade é transformada. É quando, amado, Jesus começa a tomar todo o teu ser por completo. E isso, amado, não é simplesmente uma teologia, isso não é simplesmente uma filosofia de vida, mas isso é, amado, estar vivendo para Ele, nele e Ele em você. Você entende isso, amém? É um relacionamento. É, amado, uma intimidade maravilhosa com Ele. É estar, amado, andando lado a lado com Ele, sonhando as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas. É viver, amado, em revelação. É viver, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória. É ter uma palavra revelada todas as manhãs. É sentir o Espírito Santo de Deus, não quando alguém põe a mão sobre a minha cabeça, mas é senti-lo no meu dia a dia. Quando eu estou indo para o meu trabalho, quando eu estou indo para a minha escola, quando eu estou dentro da minha casa, seja o que eu estiver fazendo, é eu sentir Jesus em todo o tempo, é eu transpirar Jesus, é eu respirar Jesus. Você entende isso, amém? É eu começar a ter uma vida transformada de verdade. É quando a minha carne começa a perder força. Porque o pecado, amado, só tem domínio em mim e em você quando a nossa carne está muito viva. Quando a tua carne começar a perder força, e quando você começar a olhar para Jesus diferente, começar a olhar para Jesus, para o verbo vivo. Por que muitas pessoas não conseguem ser transformadas? Por que muitas pessoas não conseguem viver uma vida de transformação? Porque elas ouvem a respeito de Jesus, mas elas não conhecem o verbo vivo. Elas ouvem a respeito de Jesus, mas ela não conhece aquele que é desde o princípio, muito antes da história. Tem gente que conhece o Jesus da história, tem gente que conhece o Jesus das narrativas, tem gente que conhece Jesus das pregações, mas é muito mais do que isso. Jesus, amado, precisa ser intenso na sua vida. Você precisa viver um evangelho de intensidade. Você entende o que é isso, amém? O que é viver um evangelho de intensidade? É quando Jesus está sendo formado em mim, porque só assim o Espírito Santo vai tomar a minha vida, vai tomar a tua vida, e você vai viver o projeto original de Deus para você. Quantas pessoas não estão vivendo o projeto original de Deus? Porque elas estão fiadas numa palavra, elas confiam que um dia elas fizeram uma confissão: eu já aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então tudo está pronto. João diz aqui que há 3 níveis diferentes de homens e mulheres que conhecem Jesus. Há níveis infantis, há níveis juvenis, mas há nível amadurecido, a níveis de maturidade. Você entende isso, amém? Conhecer a Jesus e receber a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida é o primeiro nível. Tem crentes, amado, que vivem uma vida inteira no primeiro nível. Tem gente que vive, amado, uma vida toda e não crescem espiritualmente, não aperfeiçoam o relacionamento, não aprofundam
aprofundam o relacionamento com Deus. Eu quero te chamar nessa manhã a aprofundar o teu relacionamento com Jesus. Eu quero te chamar nesta manhã, querido, a abrir o teu coração de verdade para Ele e dizer: Jesus, eu quero te conhecer além da letra. Jesus, eu quero te conhecer além da teologia. Eu quero te conhecer além da pregação do pastor. Eu quero te conhecer de um relacionamento íntimo, de um relacionamento pessoal entre eu e o Senhor. Você entende isso, amém? Mas João diz, amado, que isso não passa, se você não passar da primeira fase. E a primeira fase que está no capítulo 1, o capítulo 1, quase que todo o capítulo, vai tratar de um princípio básico para alguém que quer ter um relacionamento com Deus, que é o princípio da confissão. Confissão, amada, é uma palavra grega, é uma conjunção de palavras gregas, que é concordar com Deus. Confissão nada mais é do que concordar com Deus. Diga ao irmão que está do seu lado: confissão. Diga para o teu irmão: o poder da confissão. Amados, tem crentes que aceitaram Jesus, pecaram de novo, recobertaram o pecado e estão dizendo que são dele. Tem gente, amado, que está vivendo uma vida completamente torta, mas só porque um dia fez a confissão de fé, eles estão dizendo: eu sou de Deus, Deus amera o que aconteça comigo, eu sou de Deus, não importa o que eu faça, eu sou de Deus. Não é bem assim. Se a tua vida não for uma confissão diária, você não vai ter intimidade com Ele. E o que é a confissão? É concordar com Deus, é dizer a mesma coisa que Deus diz a respeito do pecado. Você entende isso, amém? Confissão, amado, é dizer a mesma coisa que Deus diz a respeito do pecado, é pensar a mesma coisa que Deus pensa a respeito do pecado. Esses dias alguém disse: eu não preciso ser santo, porque Jesus já morreu em meu lugar e Ele se fez santo em meu lugar. Eu digo: santa ignorância. Deus vem e diz assim: sede santo porque eu sou santo. Aí vem um fedelho que não conhece nada da palavra de Deus e diz assim: não precisa ser mais santo, sou eu que estou dizendo. Você entende isso, amém? Surge lá o pastorzão e grita: não precisa mais, olha, pode pecar, porque o pecado já está pago. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz: você tem que viver uma vida de confissão diária, concordar com Deus todos os dias, é dizer a mesma coisa que Deus diz a respeito do pecado. O que você acha que Deus diz a respeito do pecado? Você consegue enxergar Deus na sala do trono, querubins e serafins clamando dia e noite, dizendo: santo, santo, santo. Presta atenção, na sala do trono, tá? Não é em outro lugar. Aí aqui na terra, um bando de desorientados, que não tem outra palavra, diz: não precisa ser santo, está tudo liberado. Quando na sala do trono, dia e noite, santo, essa é a palavra de ordem, santo. Isso é o que sustenta a glória de Deus, santo. E aqui na terra pode tudo, não pode nada, pode tudo, coisa nenhuma. João diz: você tem que viver, para ter um relacionamento com Ele, uma vida diária de confissão, de concordância com Deus. O que você acha? Que na sala do trono, aonde está cheio de palavras de santidade, aonde a santidade de Deus adorna o templo, diz a Bíblia, Ele olha e diz assim: a prostituição, ok, não tem mais problema. Você consegue enxergar Deus dizer isso? Nunca. Você consegue enxergar Deus dizer: ah, matou, foi, coitado do outro que não deu conta, morra, mata mesmo, filho, rouba mesmo, mente mesmo, adultera mesmo, está tudo liberado, não precisa fazer mais nada. Você consegue
na sala do trono um ambiente assim? Porque se fosse assim, eu não queria ir para o céu. Você entende isso, amém? Mas não é assim. E João está nos aconselhando e dizendo: conheçam o que é desde o princípio. Porque o que é desde o princípio tem princípios. Diga ao irmão que está do seu lado: o que é desde o princípio tem princípios. Você entende isso, amém? São princípios que precisam serem observados. Princípios que precisam ser vividos. Relacionamento. Confissão, amado, traz reconciliação. Confissão, amado, traz restauração. Hoje é um bom dia para se confessar. Diga ao irmão que está do seu lado: hoje é um bom dia para se confessar. Você entende isso, amém? Quando eu não confesso, a Bíblia diz, amado, que quando eu não confesso, eu não consigo nem ter comunhão com o irmão que está do meu lado. É por isso que tem um monte de irmão se mordendo e dizendo assim: é culpa do outro, é por causa do outro. É nada, porque você não confessa. Tem pecado oculto aí. Pastor, não diz isso. Eu vim te entregar nessa manhã. Eu vim delatar você. Eu sou o delator de Deus. Amém? Quando você não consegue conviver com o irmão, é porque falta confissão. Eu não sei se teu irmão vai gostar do que você vai dizer para ele. Diz assim: quando você não consegue conviver com o irmão, é porque tem coisa que você não confessou. Pastor, muda o rumo da conversa. Estava bom no início. Vamos falar de glória. Mas não tem como falar de glória, querido, se não há confissão, se não há concordância com a santidade de Deus. Quando uma igreja inteira está em concordância com a santidade de Deus, a glória desce. E nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. Tem gente vivendo um engano. Tem gente vivendo uma vida de engano. O que tem de gente que está achando que vai para o céu e não vai, irmão, é uma coisa absurda. O que tem de crente dizendo que já está com o passaporte carimbado para a eternidade, vai ter um surpresão. Oh, misericórdia. Porque, meu querido, para entrar naquele ambiente, você já precisa estar no clima. Você entende isso também? Para entrar naquele ambiente, você já precisa estar no clima. Você entende isso, amém? Você já precisa estar no clima da santidade. Você já precisa estar vivendo aqui na terra, amado, um clima de glória, um clima de unção. Você já precisa estar, amado, ambientalizado com o negócio. Você entende isso, amém? É por isso que existe igreja. É para você, amado, vir num ambiente aonde você vai se ambientando. Você entende isso, amém? O irmão que está aí do seu lado é uma ferramenta de Deus para molar a sua vida. Yes. Nos dois sentidos. Amolar no sentido de afiar e amolar amolando. O irmão que está aí do teu lado, amado, ele é usado, ele é uma ferramenta de Deus. Provérbio 27 diz assim, que é ferro afiando ferro. Oh, pastor, não diga isso. Não, o irmãozinho que está do seu lado aí é uma vez. Mas ele continua sendo ferramenta de Deus na sua vida. Para criar-se um ambiente, amado, aonde você vai se ambientando com o ambiente celestial. Você entende isso, amém? A igreja é para ser, amado, um pré-ambiente celestial. Você entende isso, amém? Esse lugar tem que ser um pré-ambiente celestial. João está falando disso o tempo todo. Está dizendo, mas se você não ama o teu irmão, como você disse que você ama a Deus? É mentirosa a tua adoração. Filhinhos, ele começa pelos filhinhos, né? Filhinhos, níveis espirituais. Eu estou escrevendo para vocês, porque os pecados de vocês já são perdoados. Primeiro nível. Você entende isso, amém? Meus pecados são perdoados quando eu confesso. Irmãos,
viver uma vida de confissão diária é algo maravilhoso. Pastor, mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca mais pecou? Me engana que eu gosto. Você nunca mais pensou mal. Você nunca mais falou nada que entristecesse o Espírito de Deus. Você nunca mais fez nada que entristecesse Deus. Santarrão. A verdade, amado, é que é uma vida diária de confissão diante de Deus. É uma vida diária de concordância com Deus. Deus, eu entendo que isso é pecado. Eu entendo que isso não te agrada. Eu quero viver segundo aquilo que te agrada. Eu quero descobrir o que faz o teu coração feliz. Você entende isso, amém? Quando você chega nesse nível de querer entender o que é que faz o coração do Pai feliz, aí você é filhinho amado. Aí você está no primeiro nível, amado, aonde a pureza, a sinceridade de coração está ali vivendo uma verdade. Tem pessoas, amados, que vivem uma vida de fingimento a vida inteira. Esses dias eu ouvi uma pregação do pastor Francis Chan, e ele disse uma coisa maravilhosa. Ele disse assim, tem crente que vive uma vida de fingimento de que é santo. Tem crente que vive uma vida fingindo que é santo. Aí quando ele morre, todo mundo finge que ele foi para o céu. Você entende? O cara finge que é santo, aí ele morre, todo mundo no velório finge que ele foi para o céu. E o cara que está morto assim, enganei eles, ainda bem que eles estão pensando que eu estou indo para o céu. Que vantagem tem nisso? De eu viver uma vida toda das pessoas pensarem que eu estou indo para o céu, mas eu tenho certeza no meu coração que eu não estou indo para o céu, porque eu sei o que eu estou fazendo. Quando todos lá fora olham para mim e dizem, é crente, e eu digo, enganamos ele. Tinha um programa no Brasil chamado Praça é Nossa, que tinha um comediante que ele era louco, ele puxava uma caixinha. Ele puxava uma caixinha de fósforo, né? Isso é do tempo do meu pai, não é do meu tempo não. Não, é do meu tempo mesmo. Jesus, os anos passam rapidamente e nós voamos. E ele puxava uma caixinha de fósforo assim, e a gente ria muito lá em casa com isso. No tempo que o humor era coisa inocente, né? Porque hoje em dia não dá para assistir mais nada de humor, não. Hoje em dia o humor, se não tiver mulher pelada ou homem pelado, não é humor, né? E ele puxava aquela caixinha de fósforo, e alguém passava por ele e dizia assim, por que você está puxando uma caixa de fósforo? Aí ele dizia assim, você não está vendo que não é uma caixa de fósforo? É a minha cachorrinha. Aí a pessoa olhava para o doido e ficava com dó do doido e assim, tadinho, ai tadinho. Aí ele passava assim, aí olhava assim, depois que passava da pessoa, ele olhava para a caixinha e falava assim, Lulu, enganamos ele. Ele pensou que era uma cachorrinha mesmo. Tem gente vivendo a mesma coisa com Deus. Tem gente, amado, que você olha e você diz assim, eita nível espiritual, homem de Deus, mulher de Deus, mulher de oração, homem de oração. Sabe o que Jesus chamou esses caras? Jesus chamou esses camaradas de sepulcro caiado, parede branqueada, por fora bonito, por dentro. Você entende isso, amém? Por fora, lindo ornamento, por dentro, pão bolorento. João está dizendo, filhinhos, vamos viver um nível de intensidade com Deus, de pureza e santidade de coração. Amado, singeleza de coração é a raiz para alcançar o aperfeiçoamento em Cristo. Singeleza de coração, amado, é quando você ainda não alcançou a perfeição, mas você é o que é diante de Deus. Apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, nos diz assim, filhinhos, voz de ânimo dobre,
dizem ser de Deus não podem ter a oportunidade no mundo. Tem crente, amado, que vive namorando com Deus e flertando com o mundo. Você entende isso, amém? É tempo de você rever isso na sua vida, querido. João está chamando, amado, para que nós sejamos pessoas honestas diante de Deus. Porque nós não vamos enganar Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te ensinar um segredo de vitória. O pecado, amado, ele não acontece como uma topada, né? Tem gente que pensa que pecado é igual a topada. Você está andando, topei, pequei. O pecado, amado, ele tem uma sequência. A Bíblia diz que o pecado primeiro vem da concupiscência da carne. Ele é arquitetado aqui primeiro. Você entende isso, amém? Então, um segredo de vitória é quando você se sentir tentado. Presta atenção, tentação ainda não é pecado, tá? Jesus foi tentado, mas ceder à tentação é o pecado. Você entende isso, amém? Então, ser tentado ainda não é o pecado. O pecado é você ceder à tentação. Então, quando você for tentado, confessa diante de Deus. Se antecipa ao pecado. Você entende isso, amém? Viver uma vida com Deus é isso, é se antecipar ao pecado. Eu pensei assim, então eu confesso diante de Deus. Mas eu tenho vergonha de dizer. É melhor você ter vergonha de dizer e dizer do que você vir envergonhado depois diante de Deus e dos homens. É você chegar diante de Deus: Senhor, eu concordo que isso não é para mim. Eu concordo que isso não concorda com a tua santidade. Eu quero viver um nível novo com o Senhor. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 8, ao orar, ele diz: bem-aventurados são os limpos de coração. Quando Jesus está falando desses limpos de coração, ele não está dizendo bem-aventurado o homem que não tem pecado, não é isso. Porque o próprio João diz aqui no capítulo 1: se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então eu não estou dizendo, amado, de uma modalidade de supercrentes. Eu estou dizendo de crentes sinceros, homens e mulheres que chegam diante de Deus e rasgam o seu coração, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Homens e mulheres que têm um relacionamento com aquele que é desde o princípio, não apenas com o Jesus histórico, mas com aquele que é Deus. O que Deus quer de mim e de você hoje é que nós tenhamos um relacionamento sincero. É que eu e você hoje, amado, tomemos um posicionamento diferente. Mas presta atenção. Presta atenção. Porque querer parar de pecar não é parar de pecar. Parar de pecar é parar mesmo. Diga ao irmão que está do seu lado: querer parar de pecar não é parar de pecar. Diga para ele assim: porque parar de pecar é parar mesmo. Está aí um bom dia para você tomar uma decisão. Você entende isso, amém? Hoje é um bom dia para você tomar a decisão. Pastor, mas eu não posso. Pode, ou se pode. Você é mais forte do que você pensa. Pastor, é que a carne é fraca. Se ela fosse fraca, não estava te dominando. Você entende isso, amém? Você é mais forte do que você pensa. Diga para o irmão que está do seu lado: você é mais forte do que você pensa. Diga comigo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga isso mais uma vez: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Normalmente nós só dizemos isso quando nós queremos alguma coisa financeira, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poder de compra. Não, eu posso todas as coisas. Não é uma coisa, são todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece a ter um relacionamento real com Ele. Jesus me fortalece, amado, a caminhar com Ele. Porque quando, amado, eu sou limpo de coração, então eu sou limpo da dívida e eu também sou livre da cura, da culpa. Diga comigo assim:
livre da dívida. Diga: livre da culpa. Amém? Quando eu confesso, quando eu vivo uma vida de confissão diante de Deus, eu sou livre da dívida e eu sou livre da culpa. Você entende isso, amém? Isso é conhecer Jesus. Ai, pastor, mas o que o Espírito Santo vai pensar de mim se todos os dias eu estiver confessando diante dele? Ele vai pensar que você quer ser como ele. Ele vai pensar que você quer ser santo como ele. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a se relacionar com você. Se o Espírito Santo ver que você quer ser igual a ele, ele vai começar a se relacionar com você. Ele vai vir todas as manhãs. E aí, querido, você vai subir de nível espiritual. Paz, eu estou quase terminando, tá? Normalmente quando eu falo isso é só mais meia hora. Estou brincando. Paz, conhecesse aquele que é desde o princípio. Olha que nível. Olha que nível você chegou. Conheceste o que é desde o princípio. Você agora tem relacionamento. Agora o teu relacionamento é verdadeiro. Agora é mais do que um sentimento. Agora é mais que uma emoção. É um amadurecimento da tua fé. Posso te dizer qual é a maior característica de alguém que chega nesse nível? É o autossacrifício. Vou repetir para você entender. Alguém que chega nesse nível de amadurecimento tem a capacidade do autossacrifício. É alguém que está convencido a morrer para si mesmo. Você entende isso, amém? Chegar nesse nível não é fácil. Tem alguém que julga que já chegou. Não, pastor, imagina, eu já cheguei nesse nível. Se o irmão pisar no teu calo, se o irmão te afrontar, se o irmão disser uma coisa que você não gosta, misericórdia. Se o irmão te trapacear, não, mas aí também não, né, pastor? Filho, chegar nesse nível é capacidade de autossacrifício. Até do irmão me trapacear, pastor, e é. Sabe o que o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 24? Mas de nada faço questão. Presta atenção como começa esse versículo. Paulo é doido. Paulo diz assim: mas de nada faço questão. Capítulo 20, verso 24 de Atos dos Apóstolos. Porque eu já não tenho a minha vida mais como preciosa. E eu não quero senão outra coisa, que o ministério de Deus se cumpra em mim. Você entende isso, amém? Quando a sua vida já não for mais preciosa aos teus próprios olhos, você já não vai fazer mais questão de nada. Teve uns irmãos que botou um bicão de tristeza. Os irmãos estavam sorrindo, agora fez todo mundo assim, ó. Caiu o semblante. Estou falando de nível profundo com Deus. E de novo, isso não é teoria, isso não é filosofia, isso não é tão pouco teologia. Isso é relacionamento. Isso é intimidade. Vou te perguntar uma coisa, e vai parecer que você está assumindo que é bobo, mas não é. Se um irmão te trapaceasse hoje, te passasse para trás hoje, passasse a perna em você em alguma coisa, qual seria a tua reação? Isso vai, amado, dizer qual é o seu nível com Deus. Pastor, aquele hipócrita, aquele hipócrita. E fica dando eco pela eternidade. Isso vai dizer o teu nível com Deus. Você entende isso, amém? Mas quando você assume um papel de pai, diga papel de pai. Diga para o irmão que está ao seu lado, papel de pai. Teu filho, amado, você fala para ele todo dia a mesma coisa.
faz a mesma coisa. Nem por isso você vai matá-lo. Desganado à vontade. Mas matar não. Você vai se tornar pai espiritual. Você entende isso, amém? Esse nível de paternidade espiritual, amado, é aquele nível onde você pega o irmão e você não deixa ele para trás, você leva ele diante de Deus. Você entende isso, amém? Esses dias, amado, o meu filho mais novo, Samuel, que são tantos, né? O Samuel quebrou o braço. Irmão, eu levei esse menino pela segunda vez no mesmo lugar. Eu levei ele para o hospital, amado, e ele gemendo dentro do carro, aquela dor doía no meu coração. E eu orava e dizia desesperado: ai Deus, se eu pudesse arrancar essa dor, eu não me importava de senti-la. Eu não ia pedir nem que o Senhor tirasse e levasse embora. Podia tirar e colocar em mim mesmo, não é assim? Isso é nível de paternidade. Quando a igreja alcança esse nível de paternidade, significa que a igreja está amadurecendo. Você entende isso, amém? É suportar uns aos outros em amor. É o alto sacrifício. Você entende isso, amém? Ah, pastor, mas eu não estou pronto ainda não. Apóstolo Paulo assim, pelo tempo decorrido, já era para você ter chegado nesse nível. Até quando você vai ficar nesse nívelzinho de filhinho, filhinho, filhinho? Está na hora de você assumir um lugar em Deus. Está na hora, amado, de você assumir um lugar nas regiões celestiais. Isso aqui é muito profético e eu quero que você entenda isso nesta manhã. Você assumir um lugar, amado, nas regiões celestiais. Há lugar nas regiões celestiais que precisam ser ocupados. Aonde estão, amados, homens e mulheres que têm a unção da paternidade para ocuparem esses lugares celestiais, de viverem um nível de intimidade com o Espírito de Deus. Aonde estão? Eu vou acelerar para nós terminarmos. Por último, o apóstolo fala a respeito dos jovens. Jovens. E ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque vencestes o maligno. Jovens, vocês são fortes. Ele está falando, amado, de um nível de intimidade com Deus, de estar impactados, de estarem convencidos, de estarem disponíveis. Pessoas que são descobridores de revelações. Você entende isso, amém? Esse nível é um dos níveis mais maravilhosos que tem. Descobridores da revelação. Tem crente, amado, que passa a vida inteira e você pergunta para ele assim: cita 2 versículos, ele até já sabe quais são. Salmo 23, João 3,16. Né? E João está dizendo: descobridores da revelação. Mais profundo. Mais profundo. Quando eu era criança, um dia desses, lá na igreja, a gente tinha, no dia de Santa Ceia, as crianças entravam para dentro da igreja e cada criança tinha que citar um versículo. O culto ficava comprido até, né? Que só tinha criança. E cada um tinha que citar um versículo. E pasme você, hoje, se perguntar dentro da igreja, são poucos os cristãos conhecedores da verdade que conseguem citar um versículo. Poucos. Você entende isso, amém? O que está acontecendo na igreja hoje é um bando de meninos assumindo, eu tenho acompanhado à distância, assumindo os postos mais altos dentro da igreja, mas com as meninices deles. Você entende isso, amém? É tempo, amado, de uma intimidade profunda com Deus. Diga, irmão, que está do seu lado: é tempo de uma intimidade profunda com Deus. Há um vigor espiritual nessa juventude que não pode ser perdido. Há um descobrimento de revelação que precisa ser alcançado. Há homens e mulheres que precisam estar dispostos a conquistarem o reino e a estabelecerem o reino de Deus. Você precisa estar disposto, querido, a conquistar e a estabelecer o reino de Deus.
Diga à pessoa que está do seu lado: você precisa estar disposto a conquistar e a estabelecer o reino de Deus. Mas isso só será possível numa vida de confissão diária, de entrega diária, coração com singeleza, coração de verdade, irmão, coração verdadeiro. Tem pessoas, amado, que estão enfrentando dificuldade para pararem com o vício. Abra o teu coração, não fique escondendo isso não. Um dia eu encontrei um irmão, ele quase queimou a mão. Estava assim pensando. E eu digo: vai ter que se soltar, né? Porque por outro lugar essa fumaça não vai sair. Eu digo: rapaz. Daqui a pouco ele: rapaz. Você entende isso? Amém. É tempo, amado, de viver uma profundidade com Deus. É tempo de viver uma profundidade com Deus. É tempo, amado, de singeleza de coração. Se você está com um problema em alguma área, abre o teu coração para Deus. Pastor, eu não estou conseguindo vencer isso. Ai, Deus, eu não estou conseguindo vencer aquilo. Abra o teu coração diante do Espírito Santo e diz: eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu não tenho conseguido, é verdade, mas eu quero. Você entende isso? Amém? É esse tipo de singeleza de coração que o Pai está buscando. E João diz: eu vos escrevi, filhinhos, eu vos escrevi, pais, eu vos escrevi, jovens, porque Deus quer intimidade com vocês. Coloque-se de pé no nome de Jesus.